Salve pra galera, beleza? Meu nome é professor Gabriel Gutiacifras. Nesse vídeo e nessa aula, vamos fazer uma história que eu aprendi a tocar instrumentos com os 10 anos de idade, em 2024. É... Meu nome é Gabriel Saraiva Ferreira. Então, eu aprendi a tocar violão e guitarra com os 10 anos de idade, 10 anos de idade, ano de 2024, ano passado. O meu pai, ele comprava meu violão. O violão era acústico, era não quase nada, não era elétrico, não era que botava na caixa de som, pedaleira, microfone, várias coisas. Meu violão não era nada, nadinha, era acústico mesmo. Então, meu pai comprava por 267, R$ 200, por aí. Sabe qual era a marca? A marca era muito ruim no violão. Queens. Queens, na verdade, era um violão para iniciante, né? Mas eu tenho que ser o violão de nylon, né? Violão de nylon. Meu pai comprava violão de aço, né? Por quê? Porque eu gostava muito dele, porque ele era bonito, né? Não é de questão de ser bonito, não importa de ser bonito, ser feio. O importante é aprender a tocar violão, certo? Daí eu tenho que ser de nylon, né? Eu tinha 10 anos de idade, tem que ser de nylon, né? Violão de nylon, tem que ser violão Memphis acústico, Marcon. Só que o meu pai, ele comprava mais barato, mais barato, mais barato. Que era de aço mesmo, mas tem que ser de nylon mesmo. Por quê? Porque eu dói o dedinho, dói o caule, dói várias coisas, várias regiões. Daí, sabe que tá aprendendo a tocar violão? Ó, eu era iniciante, fazia esse aqui, ó. Fazia esse aqui, não fazia dó maior, não fazia nada. Não fazia nada de pestana. Fazia aqui, ó, também. Ó, mi menor isso aqui também. Só que daí é guitarra, né? Não violão. É, Eu tinha 10 anos de idade, eu tava começando a gravar os vídeos e falar bem que você tá falando, né, no YouTube. Daí eu tava perguntando: Ah, vamos fazer acorde de Sol maior? Esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Aqui, ó. Entendeu? É... Só que daí eu fiz de acorde de qualquer jeito, né? Se você fazer acorde de qualquer jeito e gravar, ficar falando aí, se você ficar fazendo esse som maior, melhor não gravar do que você tá aprendendo, né? Porque as pessoas vão achar de louco, né? Falar assim, nossa, esse Gabriel, ele não sabe nada ele não sabe nada de tocar direito, né? Entendeu? Entendeu? Tem que esforçar muito, né? Treinar bastante no violão. Comecei a treinar há muito tempo já. Há muito tempo que eu treinei violão. Só que daí, só que daí eu tinha 10 anos de idade, eu queria um violão elétrico que era Janine Start, né? Janine Start com cordas de nylon, certo? Daí meu pai comprava isso. Daí meu pai falou assim, a gente olhou lá na loja do musical, que fica lá em Bacaxiri, bem pertinho lá na igreja católica, é meio Bacaxiri divisa Santa Cândida, sabe? Que fica bem pertinho da estação de ônibus lá, que vai lá na igreja católica, né? Então, sabe qual é o nome da loja musical que tava vendo no violão? Audio Driver. Audio Drive fica bem pertinho de estação de ônibus, né? Onde as pessoas vão passear no centro, no Jardim Botânico, né? É, Só que daí eu tava olhando violão bonito, violão estiloso, guitarra bonita, né? Guitarra bonita, guitarra com captador humbuck, single, captador da Les Paul também, capa, pedaleira, amplificadores, Lana e Meteoro, várias coisas assim. Daí, mas daí eu tava querendo o violão Janine Start, né? Só que daí eu tava querendo violão de start, daí meu pai falou assim, Gabriel, não tem dinheiro pra comprar o violão de start, compra esse aí, treina esse aqui, ó, da Queens, treina esse aqui da Queens. Quando você estiver tocando bem no violão, daí você compra o violão de start, violão elétrico, flat,
flat, jumbo, folk, Takamine, Genine, Geni Start com corda de nylon, né? Daí o iniciante não tem que ser violão de nylon, não tem que ser violão eletroacústico, né? Por quê? Porque vai tocar errado, né? Porque vai tocar feio. Daí tem que tocar violão acústico mesmo, acústico sem nadinha, entendeu? Isso serve para iniciante também, para não tocar feio, atravessando. Quando a baterista fazer, vai ó, baterista fazer o solo, daí ficar fazendo de qualquer jeito no violão, assim não dá, né? Toca o acústico mesmo, aprenda isso mesmo, acústico. Depois vai melhorando, vai melhorando, vai melhorando, faz acorde, acorde melhor, faz na pestana, 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 pestana. Daí tu compra o violão eletroacústico que você gosta, né? Tipo o violão Strindberg, de aço, nylon, tanto tanto característica de flat, pra tocar no barzinho, pra tocar na igreja, né? Porque daí tem que fazer direito, né? Não fazer assim, ó, entendeu? Em outubro de 2025 lá, que eu tava vendo uma guitarra e o violão também, daí eu tava falando assim, ó, nossa, que guitarra bonita, né? Que guitarra bonita, dá pra tocar na igreja, isso aí. Só que daí, eu tava falando com meu pai que depois eu comprei meu violão agora, eu tinha uma guitarra agora, né? Meu pai tava falando assim, papai, eu quero aprender a tocar guitarra, eu quero aprender a tocar guitarra, porque eu gosto de aprender a tocar guitarra do violão. Daí o meu pai, ele já foi lá na igreja, né? Lá na minha igreja tem duas guitarras, tem uma Dolphin e tem uma Punco D. Tem uma Punco D, tem uma Dolphin lá, que é uma guitarra bem velhinha, bem velhinha. Tem um violão Takamine também, ele é antigo. Tem um Takamine de aço, que é EG320, que ele é eletroacústico com cordas de aço, folk, né? Só que daí o meu pai, ele tava olhando por vários guitarras, violões, baixo, né? Foi a primeira guitarra que eu aprendi, era a guitarra pretinha. Só que a guitarra era bem zoada. Só que o meu pai, ele achou o cabo, achou o amplificador, sabe o que o meu pai pegou? Amplificador de violão. Porque eu treinei guitarra sem pedaleira, sem amplificador. Ah, cara, esse é o certo, é tocar guitarra, né? Se a guitarra tá aqui. A minha guitarra era Punco D, era Punco D igual a minha é da Tajima. Só que a minha era Punco D, era o captador, né? Era o captador dois duplos, né? O duplo. E o dois singles, humbuck, né? Humbuck, né? Humbuck single, né? Era esse aqui. Só que daí a guitarra, parte elétrica dela, tá assim, tá meio levezinha, né? O de chave, três seletoras, né? Essa aqui não tá leve, tá dura, ó. Entendeu? Só que a guitarra era Punco D, não era nadinha. Era ruim. Era, era bem ruim a guitarra também, era bem ruim. Aquela guitarra assim, sem graça nenhuma, corda velha, né? Daí meu pai tive que levar minha guitarra na igreja, tive que levar minha guitarra na igreja. Era Punco D, era pretinha. Daí não teve efeito nenhum. Daí meu pai, ele pegou um amplificador de violão, né? Amplificador de violão. Daí já vem com cabo velho já. Não sei qual era a marca, não sei qual era a marca do cabo P10 que pluga na guitarra e já liga na caixa de som, na caixinha de som, né? Que era um amplificador Fender, Ultrasonic, marronzinha. Daí eu pegava minha Punco D, ligava ela, daí comecei a ligar lá no amplificador Fender de violão, né? Por quê? Ah, cara, porque não tem amplificador de guitarra, porque o amplificador de guitarra ela é da igreja, porque queimava a válvula, que não tá funcionando bem. Daí meu pai pegou um amplificador de violão, entendeu? Era sem overdrive, sem distorção, sem heavy mator, era sem overdrive para tocar música agitadinha.
Era phaser, era grave, agudo, era o efeito era delay, eco, chorus, é, reverb, reverb, al, vibratone, né? Na verdade, guitarra vai parecer um som de violão, né? Daí tem que ter importante, tem que ter um amplificador de guitarra, tem que ter uma pedaleira, né? Geralmente o iniciante que querem pedaleira, né? Porque eles gostam de tocar na igreja, né? Pedaleira, né? Daí, daí eu tocava acorde de violão lá, porque não aprendia nada pestana, não aprendia nada pestana assim, ó. Ó, entendeu? Eu tava fazendo acorde de violão na guitarra, né? Era assim, ó. Peraí, deixa eu afinar. Só que daí eu tava fazendo um som maior no acorde de violão, né? Daí tava fazendo acorde de violão aqui, ó. Ó. Entendeu? É, eu fazia acorde de violão, não era só maior com os três. Não era só maior com quatro, era só maior com três. Entendeu? É, só que daí eu tava aprendendo a tocar, tocar, tipo acorde solo, né? Acordes, né? Só que daí a guitarra era bem zoada, né? Eu tava perguntando pro Matheus lá que a guitarra na igreja era uma Punco D. O Matheus ele falou assim: Nossa, Gabriel, a tua guitarra era zoada mesmo. Daí o Matheus falava que não, né? Falou assim: Não, Matheus, minha guitarra não é zoada, não. Daí ele ficou perguntando: É zoada sim? Que era Punco D, que não funciona tão bem os captadores, né? Daí quase isso lá, né? Daí. Eu tô querendo uma Tajima TG 1530. Eu tô querendo uma TG 1530. Daí meu pai tava resolvendo comprar esse som em meu teu aniversário, por várias coisas, né? Daí eu por causa do dinheiro, né? Porque em agosto eu comprei lá em São Paulo, eu comprei um violão elétrico com cordas de nylon. Era Janine Start NF14 com cordas de nylon. Era bonzinho, ele era bonzinho. Ele testa na caixa de som, na interface, né? Daí, daí dezembro de 2024, daí eu tava fazendo acorde de violão mesmo, tava fazendo acorde de si bemol também. Eu tava querendo fazer acorde de si bemol pra tocar na harpa cristã, né? Então, geralmente na harpa cristã, quando o tom tá em fá maior e si bemol, daí eu tava fazendo assim. Era assim, ó, também. Eu tava fazendo si bemol esse aqui, ó. Entendeu? Tava fazendo um fá maior esse aqui. Entendeu? Daí tava fazendo si bemol esse aqui, ó. Entendeu? É... Só que daí a minha guitarra, o corpo dela não era uma Fender aqui, ó. O corpo dela, a minha pretinha, era essa aqui, ó. Era pontuda pra trás. Daí, da guitarra, com o braço dela, parece Fender, né? É parecido Fender, mas não é, né? Então, é, só que da minha Punco D, minha guitarra pretinha, era muito ruída, né? Era muito ruizeira, que tava chiando muito na caixa, né? Daí o braço era diferente. O braço era marrom claro, marrom escuro, né? A guitarra era pretinha, escudo branca, escudo preto. Não, era escuda branca e lateral dela é preta, né? Só que daí eu tirei pra suar a guitarra, né?
Pra suar a guitarra, né? É, a minha guitarra, a minha Mapunco D, é bem parecido o braço de Fender, igual o do Matheus lá. Do Matheus é diferente, né? Só que a minha tá aqui, ó. Ó, tava pra frente, daí apareceu uma Fender, né? Que era essa aqui, ó, enroladinho, né? A minha Tajima Six Smart, ela não é tão enrolado como uma Fender. Uma Fender ela é bem enroladinha mesmo. E com esse aqui também, lateral. A minha Punco D era essa aqui, ó. Uma orelhada, né? Daí uma pontuda. Igual o violino, violoncelo, né? Daí, daí tá, não tá igual uma Fender isso aqui, ó. Tá um lateral da Tajima, né? Só que daí meu pai tava resolvendo comprar uma guitarra, né? Daí daí lá na loja de instrumento musical, que tava vendo uma guitarra que eu vou comprar, porque a guitarra era muito rueira, cara. Era muito ruizinho. Ruizinho os captadores, alavanca, né? Em março de 2025, eu tinha 11 anos de idade. Eu tava começando a aprender a tocar guitarra no amplificador de violão, sabe? Daí eu tava fazendo, né? Eu tava fazendo lá menor esse aqui, ó. Entendeu? Daí eu tava testando a alavanquinha, né? Entendeu? A minha guitarra, ela não veio com alavanca, né? Meu pai tive que comprar a alavanca, né? A guitarra do ano passado lá, que tava vendo lá no culto da orquestra lá, não, ensaio orquestra lá, na guitarra eu tava testando no Meteoro MGV30, né? MGV30 que já vai com overdrive, ou vários outros efeitos também. A gente testou lá no amplificador, né? Ela falou assim: ah, eu quero aprender a tocar guitarra, quero aprender a tocar guitarra porque é legal. É... Só que daí, com o tempo eu já aprendi a tocar guitarra, né? Daí eu quero aprender, daí eu já aprendi a tocar baixo, já aprendi a tocar guitarra, mas agora eu tô fazendo solo, né? Pra, pra improvisar. Do baixo também. Aprendi violão, aprendi guitarra, aprendi baixo agora. Agora eu tô fazendo solo pra você tocar na igreja, pra impressionar. Violão também, né? Baixo também. É, A guitarra, a minha pretinha o D, ela não vem com capinha. A capinha do Aero Music, ela tá rasgada já, ela tá bem rasgada, poeirenta, né? Então rasgada aqui, um rasgo, né? Um zíper velho, era a capa muito feio, cara. A minha Punco D. A minha Punco D ela já vai com a capinha, né? Só que o meu pai ele jogou a capa Aeromusic por quê? Porque tava rasgado, que não presta mais. Acaba abrindo ela, acaba caindo e derrubando a guitarra, né? Daí a guitarra, né, eu tava perguntando com meu pai, a guitarra ela já vai sem capa mesmo, ela já vai sem capa, sem capinha, sem nada, né? Daí meu pai botou guitarra no carro, botou amplificador, botou um cabo P10 aqui, só isso. Só isso. Daí meu pai, né? Meu pai comprou uma capa velha lá. Tem uma capa velha também na Poco D também, que eu não uso mais. Que eu não uso quase mais, né? Essa capa, na verdade, foi para baixo, né? Foi para baixo, né? O baixo Strindberg, ela não vai com capa, né? Ele já vai sem capa mesmo. Daí eu tô pensando em comprar capa de guitarra e eu tô pensando em comprar capa para baixo também, porque acaba caindo, se quebrando, descuidadoso, né, das coisas, né? Daí por isso que tem que comprar uma capa para ele, né? E guitarra também. Só que daí eu comprei uma Six Mat Tajima, por quê? Porque eu gosto muito dela, porque a guitarra era muito bonita, né? Muito bonita, né? Uma Tajima, uma linha de 2024, uma tarraxa tão personalizada, com efeito humbuck pesado, humbuck pouco pesado, né? Já vai com efeito, já vai com reverb, chorus, delay. Daí, por enquanto é só. A guitarra não tem muito efeito. Daí eu uso pedaleira pra igreja, né? Entendeu? Esse é o certo, é tocar pedaleira na igreja. Então, daí.
Daí eu comecei a aprender a tocar guitarra agora, comecei a aprender. Eu tava avançando a fazer esse solo, né? Impressionando os acordes, esse aqui também de Dó maior, entendeu? Então, pessoal, daí por isso que eu comprei uma Six Mat. Six Mat, capinha pra ele, porque ele já vai sem capa também. Daí a gente fez uma capa de foguete agora já tá rasgando já. Daí lá em São Paulo a gente compra uma capa pra baixo e pra guitarra. Por enquanto é só, né, galera? Então, pessoal, se vocês gostaram da minha história, deixa o like, se inscreve no canal e para não perder os comentários e as notificações também. Se vocês gostaram desse vídeo aí, deixa o like aí.